O vídeo de dois gigantes contra um faixa preta de jiu-jitsu. Eu não tô parecido com o Giga, cara? Não. Como a gente viu num dos primeiros UFC, que tinha um lutador de boxe. Sim, na hora que ele caiu no chão, ele se desesperou, né? Cara, ele não tá dando golpe nenhum, eu tô conseguindo respirar. Agora ele tá me explicando aqui, ó, o macete, vai, me fala como. Ele não tá dando golpe nenhum. A gente pega e só chega na lateral. Eu não consigo respirar. Começa a amassar. E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje nós vamos fazer um react Sobre o que, meu irmão? sobre o vídeo de dois gigantes contra um faixa preta de jiu-jitsu. Dois gigantes que têm muitos seguidores e fazem um grande sucesso na internet, né? A gente tem o Bitelo, que é um levantador de peso aí incrível, uma promessa incrível. Promete ser um dos homens mais fortes do mundo. Bem novinho, né? Novinho ainda, acabou de sair da categoria Júnior, eu acho. E Fábio Giga, que é uma montanha de músculo. Justifica o Giga, né? Esse é grande. Então vamos aqui em primeira mão o react do vídeo. Os dois gigantes então enfrentando Mika Galvão. Um faixa preta de jiu-jitsu. Exatamente. 4 mais 5. 24? Acertou, miserável. É, pra mostrar aí Sem mais milongas, a sem qualidade, vocês. né? Agora é hora da verdade. Então tem 5 minutos ali pro Giga se manter em pé. 5 minutos? Eu já morri já. Ele vai vir na minha 5 minutos eu já morri. Quanto 5 tempo minutos pra esses caras é Mika cardio, né? Galvão vai demorar pra derrubar e finalizar o Bitelo? Evitando isso. Uma mão alta? Se eu não der conta, eu posso Quem que é o Mika Galvão? Aí não sai pode, fora. não. Aí vai fora. Esse aí. Desesperador, né? 140 quilos não é piada não, mas não. Controlou a distância, empurrando ele. O cara precisa de bastante resistência, né? Bom, rapaziada da Growth, sem mais milongas, sem enrolar vocês. Agora é hora da verdade. Já estou aqui, ó. Eu não tô parecido com o Giga, cara. Tá? Não. Ó, É porque o Giga tá sem barba, né? Se botar uma Vai barba a mesmo. gente fica bem parecido. É só a cabeça raspada, né? Não, aqui assim porque a luz aqui não tá me ajudando. É, bem a luz mesmo. Aí tá de camisa branca, Cadê do e Mika? ajuda, né? Não sei. Mais forte. Pouca coisa só. Eles vão usar o nosso peso mesmo pra não cair. Pesar o nosso peso a favor deles, né? Então nós vamos chamar É aqui isso que eles estão falando, é uma coisa Baby importante, Shark. né? Que eles vão Quem é Baby Shark? brincar de jiu-jitsu, né? E a diferença de uma peso estratégia pra nós. é enorme, né? pra a gente tentar segurar o máximo. Isso gera consequência, mas mostra o poder da arte marcial, né? É, pô, eu vou no banheiro e já volto. Já volta. Vamos lá, chega aí. Vamos começar de pé. Eu lembro que um tempo atrás, ó, o Verdun tem um podcast. Usando Né? de trás. E aí o Verdun Não, gosta vai empurrar. Vou chegar de ficar inventando, Quero chegar aqui, ó. fingindo briga do podcast para dar audiência e tal, né? E eu acho que ele estava no podcast do Eduardo Corrêa. Aí tava o Eduardo Corrêa e o Verdun, e eles estavam falando ali, Tem que toda hora aqui, ó. porque Evitando isso. Uma a mão alta. profissão, Porque se eu for tal, entrar né, embaixo do meu ombro. lutador, Deixa. Aí se eu for entrar não é tanto pelo embaixo, você tá tamanho, né, que ele consegue vencer um cara que é mais forte. Peraí, mano, eu sei lutar também, eu sei dar umas porradas. Tá me dando uma indireta aí? Aí eles começaram entre uma briguinha assim, ó. Não, mas tá, tu sabe, mas mas tem faixa ó, azul, não gente, tem como vai. comparar 20, 30 anos de arte marcial O campeão do UFC, meu treinando querido. isso todo dia com um cara que é forte e sabe dar um soco. Não, pô. Ele, não, mas aí tu tá me subestimando. Aí eles começaram a encher. Daqui a pouco começou a voar copo, cadeira. Os caras, não, então vem cá que eu vou te mostrar. Eu acho que era o Giga que tava ali, mas eles fizeram de brincadeira, né? Por exemplo, agora se eu fosse fazer uma brincadeira com um bofe agora largar na mão, assim, não tem como, né? Assim, essa. Se fosse. Fraquinho, né? Ia Tá tá... fraco, deve tá. Não Energia. sei, eu tô O Bob perguntando, já- né? Tô perguntando se Tu já fez luta, você já Bob? fez luta. Eu já Mas eu fiz não- luta sim, fiz jiu-jitsu já. Eu acho que não tem condições. Assim, pelo fato de ele falou que já fez luta, mas
Faz quanto tempo tu não faz, Boff, uma luta assim que não treina, por exemplo? Não, luta tu não fez, tu fez treino. Não foi, eu fiz luta, mas a gente sabe bater, né, cara? Ah, não, mas... A gente sabe bater. Não, mas daí bater... Ó, com quem tu tá falando? Eu tenho uma pergunta aqui que é nesse sentido aqui do podcast, ó. O Guimê Vieira perguntou aqui, um fisiculturista como o Boff, tem vantagem contra um lutador profissional? Aí eu acho que não tem condições assim, né? Não dá assim, não tem como, né? Porque é outro esporte, né? O cara é muito forte. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que tem a ver, sim, velho. Boff tem a maior cara de brigão, não tem? Tu não era brigão, Boff? Claro que era, velho. Só que eu acho que não é uma coisa pra gente comentar aqui no podcast. Mas brigava na rua. Eu acho expor o cara, velho. Aí já ficou. Não, ele não te expôs, ele tá falando de maneira geral. Não é pra tanto também, ele não tá expondo. Eu entendi o que ele tá querendo dizer, mas eu também não concordo com o que ele tá falando. Mas é que assim, ó, eu sou especialista em luta, você é um especialista em ficar forte, em definição, bopá. Não tem condições, Edu. Sabe que eu te respeito pra caramba. Essa grosseria não vence? Você tá menosprezando. Não, vem capaz, tá louco? Eu não quero, não. Isso eu não quero falar isso aí. A gente tá num clima bem bom aqui, não quero estragar o clima, óbvio que não, mas é que na boa, assim, eu te dou. Assim, uns 30 segundinhos, velho, na boa, assim. Eu acho que o Edu tá sonâmbulo, cara. Não, eu tô na boa, mas é que eu só quero separar as coisas, entendeu, Edu? Sabe que não... mas aí é como a gente falou. Cara, eu posso estar com fome, mas já dizia meu pai, né? O cara dá um boi pra não entrar na briga, dá uma boiada pra não sair. Isso aí eu já acho que é o manual, né? O manual. Manual, assim, que tem um manual. A gente chama o manual na luta, né? É o manual do cagalhão. Sempre tem uma desculpa, né, pra dizer assim, né, esse manual que a gente tem, daí o cara sempre te dá um soco, desculpa, por exemplo, essa frase aí tá na página 18, não, mas é verdade, na página 18, tá rindo, mas é verdade, página 18, eu não entro numa, não dou um boi pra, como é que é? Não dou, eu nem sei falar a frase, né, de tão ridículo que eu acho. Ele tá querendo dizer que tu bate em todo mundo aqui, entendeu? Não, mas na boa, na boa, não quero mas se eu te chamar pra fazer o leg press que não o dá, Boff não fez... dá, não consigo, mas eu não arrego tô falando pra você. Também, mano. É que na real, eu não arrego também na luta. Não, eu sei, mas é que... nós já estamos, só falta 1 milhão agora aqui para casar. Se tu quiser, depois da preparação, a gente pode marcar alguma coisa. Então, tá marcando só pra quando? Daí tá falando. Mas é brincadeira, deve ser brincadeira dele, né? Ele tá brincando que ele tá me intimando. É porque o cara fica estressado. Não, mas não tem como assim, ele tá brincando, velho, tá louco. Não, velho, ele não tô querendo se expor. Eu acho que vocês todos juntos assim, mas um por vez ali. Não, tô falando sério, velho. É que vocês estão me tirando pra bobo, né? Mas eu não acho que eu tô mexendo sozinho aqui na real, né? Tô mexendo sozinho aqui, porque é 3 contra 1, né? Não, relaxa. Não, continua vocês. Eu não trouxe vocês aqui pra gente criar uma polêmica entre lutar. Eu acho que do nada. Ó, não, parei. Continua vocês aqui do. Peço desculpa, mas não tô bem com esse cara aqui, velho. Valeu. Não, mano. Tá estressado. Não. Tô cansado. Mas é divertido, né? Eu vou botar aquele timer ali, 5 minutos. Depois, não, 5 Não, 5 minutos até acontecer a primeira queda. Então tem 5 minutos ali pro Giga se manter em pé. 5 minutos? Eu já morri já. O Giga me bateu e finalizar. 5 minutos eu já chamo a ambulância aí. Se ele não finalizar em 5 minutos, eu ganho. Isso aí, vai cansando ele aí. Vamos ver aí. Caraca, eu vou dar pressão no tempo ali. Tentando encaixar uma pegada ali. Mas o bicho é grande, cara. É que o Giga tá jogando a defesa, né? Eu acho que ele tá ali que ele vai tentar me finalizar, eu vou tentar me defender. Que um dos objetivos de jiu-jitsu é justamente isso, assim, tu te defender, né? Não necessariamente tu machucar ou imobilizar o adversário. Se tu se defendeu, tu já tá no lucro. Deu o quê? 30 segundos em pé, nem isso? Ela falou 5 minutos. Aqui eu vou lá. Aqui é apelação. Parou. Você tá maluco, velho? Não consigo nem respirar, pô. Ele não fez nada.
Ah, mas aí. Bateu pelo cansaço? Não, cara, acho que não é nem cansaço. Aí é o não tá acostumado, né? Como a gente viu no um dos primeiros UFC, que tinha um lutador de boxe. Sim, na hora que ele caiu no chão, ele se desesperou, né? O cara entrou até de luva. O boxeador entrou com uma luva porque ele disse, eu vou dar tanto soco que eu não quero quebrar minha mão. Só que ele entrou contra o Gracie, o Royce Gracie. Aí o Royce sentou ele, botou o braço, abraçou, igual fez aí, ó, só abraçou. Aí ele não sabia o que fazer, ficou desesperado, não conseguia bater e desistiu. Não foi finalizado, ele simplesmente desistiu. The clinch is extremely important in jiu-jitsu, and watch his Royce. Art is a little bit worried here. There it is. There's and he's on the ground. Now we're watching Royce take the mount position. Taking that thing off right now. Take a break and take it off. Whoop, he just bowed out. He just tapped out. Just tapped out. Did he? Oh, the towel just got thrown in as well. That's amazing. It doesn't take much. It is just a frightening experience quickly. I don't think Art was hurt at all. I think he was just frustrated. You can't breathe. You can't breathe in there. You can't move. It's a Bill, it's a prime monster. Se assusta porque não conhece, não tá acostumado, né? Então. Ô, Júlio, pegou você igual um bebezinho, moço? Foi 1 minuto. 1 minuto? E 5. Mas E 2 segundos. em pé foi quando? Em pé antes de ir pro chão. Demorou acho que 20 segundos. Rapaz. Quando caiu no chão, como foi ali, velho? Desesperador, né? O cara me jogou pra cima e falei, agora fudeu. Vai quebrar meu pescoço aqui. Mano, ele subiu em cima de mim aqui, eu falei, caralho, ele não tá dando golpe nenhum, eu tô conseguindo respirar. Agora ele tá me explicando aqui, ó, o macete, vai, me fala aí como. Ele não tá dando golpe nenhum. A gente pega e só chega na lateral. Eu não consigo respirar. Começa a amassar. Só que. É aqui só. Ele pressiona o pulmão pra dificultar a respiração. Olha isso, cara. Aí o cara não tá acostumado a sentir isso. É a mesma coisa quando a gente dá uma chave de perna em alguém que não tá acostumado com a chave de perna. Sente aquela pressão. A primeira pressão, o cara já bate desesperado. É, porque é uma dor diferente. Tá vendo? Agora eu tô aqui só me defendendo. Olha o carro do Léo! Já esqueci aqui. Assim. Eu acho que o jiu-jitsu também aprende queda, mas acho que se o Bitelo faz isso contra um lutador de judô. Segurando o cara aí na festa. Ele já tinha caído 3, 4 vezes aí. Na hora. Já tinha tombado. Porque o cara vai usar o peso dele, né? Que usa o peso, ele tá fazendo muita força, ele ia vir com tudo. Isso não vale. Morreu. Isso não vale, isso tem que ir até o final. O cara fez 30 segundos de força. Força ali, né? Segurando, mexendo o braço. É, isso que ele diz que faz cardio. Mas eu faço cardio todo dia. Você vai ter que sentir o pulmão colapsar. Vai ter que sentir o pulmão. Porque dá uma adrenalina, né? Se o cara nunca fez isso, o cara ele tá nervoso ali, ele tá numa adrenalina mais alta. Consequentemente, o batimento dele tá mais acelerado e ele vai cansar muito mais rápido. É, ele não controla a respiração, a perna fica pesada. Rapaz, tá forcando. Nossa, pra caramba. Olha, respirando. O que tem que levar em consideração também é que eles estão praticando dentro das regras do jiu-jitsu, né? E aí a gente vê que uma técnica faz diferença, mas se fosse uma situação de rua, o Bitelo nessa situação podia dar cascudo, tapa, joelhada, agarrar pela orelha, pelo pescoço, ele poderia fazer muita coisa que o peso dele, a diferença de peso e tamanho ia dar uma vantagem. Ei, mestrão, como é que foi? Não, nem cansou não, tá inteiro aqui ainda. Tá bom, voadaço. É porque
Parece que eu sou meio lento, né? É, bicho é ágil. O cara tá bufando, não cansou. Mas é mais cardio. Ó, dificuldade pra falar? A respiração ofegante. 2 horas de cardio amanhã, 2 horas na esteira. Aí, John, marca aí. Passar pro mestre. Bom, rapaziada. 2 horas de esteira pra melhorar o cardio. Óbvio. Isso é legal que ele está falando, é a importância da arte marcial, né? Não só pra Groove, mas qualquer pessoa fazendo arte marcial é uma mudança de comportamento, de filosofia, é algo que realmente vai agregar muito à sua vida e começar a praticar qualquer arte marcial. Isso me traz lembranças, né, de quando... Primeiro de quando a gente ainda era ali criança, pré-adolescente, adolescente que a gente estava treinando, era faixa colorida ainda, e eu vi nosso professor Renato, professor Fuji, cara, ele bater em caras gigantes, muito maiores do que ele. E isso foi impressionante para mim, ficou marcado para sempre, porque quando tu vê um cara pequeno, e ele bater num cara grande, um cara musculoso, parece que tu tá vendo um super-herói na tua frente. Falei, cara, como é que pode isso, cara? Porque a gente vê no filme, só o Bruce Lee consegue fazer isso, bater em caras maiores. É contra-percepção, né? Foge do que a gente pensa que seria o comum, né? Aí tu vê, na vida real, na tua frente, um cara que entra na academia, não entra na amizade, não. O cara vem pra desafiar, pra querer... Queremos assim, fui lá na academia X, desafiei o professor e enchi o professor de porrada. Os caras naquela época vinham para desafiar, para trocar soco mesmo. E o Renato, nossa, passava o carro e eu falava, meu Deus, eu quero ficar assim. Eu quero ser assim. Isso houve uma época que aconteceu muito aqui, né? Lá, isso que a gente tá falando é meados de 1990. Né, e bem comecinho dos anos 2000 tinha muito, né, a gente primeiro como alunos, né, como a gente treinava e depois como professores de taekwondo a gente viu muitos desafios acontecendo na academia e sempre foi engraçado. E aí depois posteriormente a gente como faixas pretas também dando aula, a gente teve a oportunidade de ter alunos e amigos assim, musculosos, grandes, né, que impressionam, poderiam participar de um concurso aí de fisiculturismo, mas para lutar não chegava nem perto, assim, realmente a técnica se sobrepõe muito à musculatura, à força, né? E também teve desafio de pessoas mais fortes virem e mesmo assim a técnica levava vantagem. Então o treinamento faz muita diferença, né? Isso é algo que é crucial. Claro, se tu pega um cara, o tamanho do G, o tamanho do Vitelli, bota eles para treinar por 10 anos, os caras vão virar uma lenda do MMA, né? Porque como é que o cara com técnico daquele tamanho vai ficar difícil poder vencer, né? Se não se assustar quando receber a primeira pancada, né? Porque tem gente que se assusta, né? A gente viu ali no vídeo, né? Ele fala ali, assustou quando apertou, quando pressionou. Eu lembro também, quando eu era criança, para ver como isso é marcante, que ele falou assim, a sensação de morte ali, apertando. A primeira vez que eu tomei um soco na boca do estômago, nossa, foi tela preta, assim, ó, tu tá em pé, tu tá vivo, mas parece que teu corpo saiu a tua alma saiu do corpo. Desligou, né? E tu tá, meu Deus, eu vou morrer. Que veio uma sensação de terror tomando conta de ti e foi só um soquinho. Coisa leve. Depois de um tempo tu tá tomando um monte de soco muito mais forte e não é nada. Então, realmente, o susto do primeiro impacto ali, quando a gente desconhece aquela dor, parece que tá morrendo mesmo. Algo que é importante na arte marcial também é o saber levar a pancada, né? Amortecer. Né? Então isso faz muita diferença. Mas eu achei bem divertido esse vídeo, né? Tem vários vídeos do tipo também, né? Tem alguns que são mais sérios, que a gente vê alguns psicopatas aí entrando nas academias e desafiando. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer que a gente faça mais reacts assim sobre desafios, lutas,
Deixa aí nos comentários. Surpresas que acontecem dentro de academias marciais, né? Sabe esses vídeos de vigilância, de rua que pega cenas, né, de pessoas se defendendo. Tem um que eu vi bem interessante de o cara era professor de jiu-jitsu, estava com o braço engessado na rua e foi atacado por um assaltante. E com o braço engessado, parado, ele trouxe o cara pro chão, passou a perna, deu uma chave de pé no pescoço do cara e finalizou o cara com o braço engessado. Para ver a importância de um... o conteúdo marcial, conhecer a arte marcial é muito importante. Então a gente pode trazer mais vídeos como esse, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixar o seu comentário aí no vídeo para aparecer no nosso outro programa no Comentariando. E nos vemos no próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.